Querido ouvinte, obrigado por participar do Museu Itinerante da Empatia, realizado pelos alunos do segundo ano do Colégio Emílio Ribas. A história que você vai ouvir a seguir é verdadeira, e os sapatos que você poderá calçar são do dono dessa história. Que o ditado "não julgue o outro até andar uma milha com seus sapatos" possa ir além das palavras e tocar seu coração. Meu nome é Ronald Lima, sou cirurgião dentista, eu tenho 47 anos. Minha maior dificuldade foi ter que lidar com uma situação de vida. Minha mãe morreu muito cedo, eu tinha quase 5 anos. Meu pai logo se casou de novo, mas ainda bem que eu tinha minha avó, que me ajudou, que cuidou. Mas para mim foi uma dificuldade pessoal muito grande, porque a gente nunca está preparado para uma situação igual a essa. Mas eu acabo dizendo que no final essa dificuldade se tornou fortaleza, porque a minha avó foi muito importante, ela me ajudou muito e meu pai também. Era outro mundo, né? A gente tinha muito mais liberdade. Eu sou de Poços de Caldas, sou natural de Poços de Caldas, e a gente ali tinha clube, coisas assim, ia a pé, andava pra rua. Hoje a gente vê que existe um medo, até mesmo que sou pai também, em saber onde é que os filhos estão, porque o mundo tá muito diferente. E eu cheguei a morar em Cuiabá também, né? Meu pai foi morar em Cuiabá, e aí lá a gente, jogava futebol na rua até 10 horas da noite, arrancava tampa de dedo, tinha uma infância que hoje nem quem mora em condomínio, eu vejo, que tem mais liberdade, tem. Então, a minha convivência, eu acho que era muito melhor do que é hoje. Não, dificuldade a gente tem, e não adianta você, por mais que você tenha recursos, às vezes falta saúde, dificuldade tem o tempo todo. De acordo com o que eu fui crescendo, na verdade, eu acabei me direcionando. Eu voltei de Cuiabá, meu pai permaneceu lá, meu pai era delegado de polícia, então eu queria estudar e fui morar com minha avó. Voltei para morar com minha avó em Poços de Caldas, e a gente nunca teve falta de nada, mas foi uma dificuldade bem grande. Eu lembro, por exemplo, quando ali era um lugar no centro da cidade, minha avó criou todo mundo em cima de um foto, a família, e eu sou considerado como se fosse, por essa situação da minha mãe ter morrido muito cedo e minha avó ter me criado, meio que meus tios me consideram um pouco como o irmão mais novo, né? Então, e aí eu fui morar com a minha avó, aonde eles moraram, a minha avó criou os filhos, que é em cima de um foto. Ela trabalhava fazendo fotografia, trabalhou 50 anos com um estabelecimento de fotografia, e em cima tinha um quarto, onde morou, onde ela criou, cuidou do meu avô, que teve derrame, ficou de cama, se não me engano, 6 anos, e ela cuidando da família. E foram 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, numa interação muito grande, assim, sabe? Faltava as coisas, não tinha nada abundante, mas muito pelo contrário, não faltava nada para comer, para poder estudar. Minha avó sempre trabalhou muito para poder oferecer isso para todos os meus tios, meu pai, e para mim depois. Mas não era mole, você vê, por exemplo, teve uma época ali em que o terreno ali no centro da cidade, muito velho, e começaram a destruir os prédios em volta, e nossa, era uma rataiada assim que você não acredita, porque os bichos não tinham para onde ir, a gente morava ali em cima, eu e minha avó, nessa época. Eu cheguei no mesmo dia, assim, colocar a ratoeira, subia, pá, matava rato. E o rato pra lá, pra cá, porque era um momento difícil. Passou, né? Em seguida a gente chamou também parte de dedetização, que não sei o quê, mas o problema não era que estamos destruindo tudo em volta. Então eu costumo falar isso até com muito orgulho. Por quê? Porque eu faço parte de uma família que foi criada ali naquele lugar, e eu sou o único primo que morou ali, né? E acabou meio que virando... Para minha avó, ela sempre considerou eu como um filho. É isso aí. Uhum. Mas dificuldade, para você que está escutando, não pense, dificuldade vai ter pro resto da vida.
Estudando. Eu sempre, nunca fui, eu falo isso, eu sempre fui da turma do fundão, né? Aquele pessoal que estudava antes da prova, que tirava só para passar de ano. Eu até tenho um exemplo, eu tive uma professora de química, no segundo ano, lá no segundo grau, né? Agora é ensino médio. E ela, a primeira prova que ela deu, físico-química, a matéria que mais cai no vestibular. E aí ela, no segundo ano, a gente fez a primeira prova, quando eram 8 provas, né? Quando foi a primeira prova, ela entregou a segunda pra gente corrigir. Aí ninguém mais fez a prova, porque ela não corrigia, ela entregava pra gente corrigir. Ou seja, eu tirei 9, porque a prova vinha pra mim em branco. Eu deixava a prova em branco, porque eu sabia que ia voltar. Eu preenchia tudo, tirava 9, 10, adiantou nada. Porque eu não sabia nada de físico-química, matéria que mais cai no vestibular, para odontologia, que eu prestei. E aí eu tive que fazer cursinho. No terceiro ano, que eu fiz integrado, eu estudei muito história, geografia. Acabou que no cursinho eu concentrei mais em física, química e biologia. Como físico-química, que eu não sabia nada. E eu te digo, eu passei em 8º lugar na EFOA, passei em 24º na Unesp, na época eram 38 por vagas. A EFOA, a faculdade agora mudou de nome, né? Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. Era mais de 40 por vaga. Passei na UFRJ em lista de espera e na UERJ também em lista de espera. E eu fiz o Unesp, Araraquara. E eu te falo que eu passei porque eu me determinei que eu queria fazer uma faculdade pública, as melhores faculdades do Brasil, e eu não me contentava em fazer, sem desmerecer ninguém, mas não queria fazer faculdade particular. E eu te digo, só passei por muito estudo durante um ano inteiro, só isso daí. Com muito orgulho, eu acho que a gente erra demais, a gente mais erra do que acerta. Mas não adianta a gente ficar lamentando. Você tem que aprender com o erro, levantar, absolver o erro para que você possa aprender e com ele não acontecer de novo. Então eu acho que tudo que a gente faz só não serve se você não aprende. Então eu vejo um futuro muito ainda por ganhar, muito por fazer, mas tentando errar cada vez menos, né? Porque é só errando que a gente aprende a acertar. Tem até um poema se não me engano, agora esqueci o nome dela, goiana, Cecília Meirelles. Foi tanto errando no afã de acertar, agora eu esqueci. Mas procurem ver um poema de Cecília Meirelles que fala que você tem que, de tanto errar, eu acabei acertando. Mais ou menos assim. Então, o futuro é feito disso. De saber também o que você acertou. Porque a gente não só erra. Eu fico muito orgulho, tenho muito orgulho da minha vida e muito orgulho do que vem ainda à frente. Entrevista realizada pelo grupo Enzo Bastos Lima, Leandro Lucas Figueira, Otávio César, Evelyn Vitória e Iris Cecília.